Olá, Pérolas! Estamos de volta com o podcast Pérolas da Fé. Mais um episódio para a glória de Deus. E eu estou muito feliz de estar aqui em mais um episódio, trazendo um conteúdo especial para você, mulher cristã. Hoje estou aqui com uma convidada muito especial. Ela aceitou com muito carinho este convite. Estou muito feliz porque Deus já tinha me mostrado ela no meu pensamento, já tinha falado ao meu coração e eu sabia que esse momento ia chegar. E eu estou muito feliz de receber aqui a missionária Naildes. Bem-vinda, missionária Naildes. Estou muito feliz, mas antes de iniciar aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo hoje muito especial, eu já quero convidar você para seguir o nosso canal do YouTube, Pérolas da Fé, porque lá você encontra o primeiro e o segundo episódio e os demais que virão, como o podcast de hoje com a missionária Naildes, que vai ser muito especial. Então, se você não segue o nosso canal do YouTube, siga, inscreva-se, ative o sininho para receber os próximos vídeos. E também o Instagram, Pérolas da Fé. No final, a missionária vai deixar as redes sociais dela. E eu quero dar boas-vindas, dizer da minha alegria de receber você aqui. E já para a gente começar, eu queria que você se apresentasse, falasse aqui para as pérolas, para todas essas mulheres abençoadas que vão assistir o nosso podcast, um pouquinho sobre você, onde você congrega, você sempre foi cristã. Fala um pouquinho da sua família, um pouquinho da sua trajetória. Oi, que bom, a paz de Cristo para todos vocês, a paz de Cristo, Pérolas. Estou muito feliz por essa oportunidade que Deus me concedeu, né, e em poder receber o convite da minha querida amiga, uma mulher de Deus admirável, né, Rosângela. E foi uma honra muito grande. Todas as vezes que eu recebo o convite, eu não costumo deixar passar, né? Porque eu entendo que é uma oportunidade que Deus me dá de poder falar das maravilhas do Senhor, do que Ele tem feito na minha vida, nas minhas emoções, em um mundo que nós estamos vivendo de tantas perdas, de tantas tristezas, né? E nós podemos mostrar o poder do nosso Deus em agir nas nossas emoções e na nossa vida. Eu me chamo missionária Naildes Silva. Eu pertenço à Assembleia de Deus Vitória em Cristo, né, com o nosso pastor Silas Malafaia, minha querida pastora Elisete Malafaia, que são os nossos mentores, né, os nossos instrutores, né, quem Deus tem colocado na nossa vida como bênção, muitas bênçãos mesmo. A nossa igreja é uma bênção, nós temos um título, né, de Somos Um, e de verdade somos um, sabe, um povo abençoado. Eu sou casada com o pastor Celso Raimundo, um homem de Deus também. Tenho filhos, né? Filhos que Deus me deu, que são meus filhos do coração. Tenho 3 filhos do coração e 3 netos também. E me sinto muito feliz com tudo que Deus tem feito na minha vida, sabe? Há algum tempo passado, eu poderia não estar aqui, ou poderia estar contando uma história triste, uma tragédia, que geralmente as pessoas, quando ouvem a minha história, acham que é uma história de tragédia, mas não é. É uma história de bênção, é uma história de vitória, uma história de superação, que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Maravilha, já sentiu, né? Tô vendo aqui que ela estava um pouquinho nervosa, tô vendo que ela tá na bênção aqui, glória a Deus. Eu tô muito feliz de dizer que estamos em família, né? Que somos da mesma igreja, é um privilégio poder pertencer e ser membro da nossa igreja, uma igreja tão referenciada. Pastores que nós temos, que Deus abençoe a vida dos nossos pastores, em nome de Jesus. Missionária Naildes, a senhora tem um testemunho muito impactante. Eu já tive a oportunidade de ouvir, muitas pessoas na nossa igreja também, mas eu sei que este vídeo, este podcast vai alcançar muitas vidas. E eu trouxe a senhora aqui justamente porque eu sei que muitos precisam ouvir um pouquinho desse testemunho. Eu sei que não dá para contar, eu sei que tem perguntas aqui no podcast para serem feitas, mas eu queria que a senhora, assim, de uma maneira breve, falasse um pouquinho, algo impactante do seu testemunho, para as pessoas conhecerem também o que já aconteceu com a senhora e como a senhora superou. E no decorrer a gente vai fazendo aqui algumas perguntas. Ok. Eu sou nascida e criada no Evangelho, né? Eu fui criada, eu venho de uma família de 13 irmãos. Minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher que deixou um legado de oração, né? E meus irmãos todos sempre fomos muito envolvidos na igreja. E eu me casei na igreja, fiz tudo assim do jeito que minha mãe sempre falou que era o certo. E eu já tinha a minha família formada,
né? Eu era casada com 36 anos de casamento, tinha uma filha com 25 anos, Thaís, e meu filho Tiago, 19 anos. Estou falando na época, né? Porque passado algum tempo de casamento, a gente sempre ia passar o Natal na casa do meu irmão em Rio das Ostras, e numa dessas idas, no ano de 2012, aconteceu algo que marcou a minha vida, marcou a minha história. Eu costumo dizer que as coisas, os propósitos de Deus na nossa vida, a gente não consegue explicar os processos que nós temos que enfrentar. Nós não conseguimos escolher, é Deus quem sabe da nossa vida. E desde a minha infância, eu sempre entreguei a minha vida na mão de Deus, sempre entreguei toda a minha família na mão de Deus. Então, eu sempre entendi que os filhos não eram meus, os filhos Deus tinha me emprestado. Mas nesse ano de 2012, aconteceu um acidente na BR-101, entre Casimiro de Abreu e Silva Jardim, em que o carro do meu genro perdeu o controle na curva do S, muito conhecida a curva do S, e o carro caiu na ribanceira, e os 4, que no caso é o meu genro, que estava no volante do carro, minha filha tinha 3 anos de casada, meu genro, minha nora, que estava junto com meu filho também, e os 4 no carro tiveram morte instantânea, porque foi uma ribanceira alta, e não teve chance, não tive tempo. Eu costumo dizer que eu não tive tempo de orar e nem de pedir a Deus um milagre, porque Deus decidiu que meus filhos seriam tirados de mim daquele jeito assim, rápido. E eu me vi sem ninguém, sem meus filhos, fiquei com meu esposo, mas foi um ano de 2012, 2013, foi um ano assim de muito choro, de muito desespero, perder filho. Eu costumo dizer que não tem nome, né? Quando você perde uma mãe, você é órfã, mas quando você perde o marido, você é viúva. Mas e quando você perde filho? Não tem uma nomenclatura que vai te dizer quem você é. De verdade, nós ficamos sem identidade, perdida no meio da dor, do luto. Mas o Senhor Jesus foi muito compassivo, foi muito amoroso comigo e me ajudou. O ano de 2013, eu passei um ano muito difícil, mas eu tive muita ajuda, muitas pessoas que não me deixaram, meus pastores estiveram comigo, foram no enterro dos meus filhos, e assim, o enterro deles foi um dia assim, de muita comoção, foi no dia 27 de dezembro, né, de 2012, e foi assim, porque tivemos que fazer o translado, né, porque os corpos foram levados para o IML de Macaé. É claro que tem mais coisas, mas eu estou tentando resumir, né, depois se você quiser, você vai ler o meu livro depois e você vai ver os detalhes, né. E aí o que aconteceu é que voltei para o Rio, eles foram enterrados no cemitério de Inhaúma, os 4, e foi uma grande multidão no enterro. Mas o Senhor Jesus, a todos os instantes, nunca me deixou só. A todos os instantes eu sentia a mão de Deus, o carinho de Deus, através de pessoas, através de palavras. Deus me consolava de todo jeito. E eu consegui sobreviver. Fui morar em Rio das Ostras, enfrentando essa dor, porque quando eu estava em Rio das Ostras quando aconteceu o acidente, e a primeira reação, né, foi: eu não volto mais nessa terra, essa terra é o lugar da minha dor, eu não volto mais. Mas um dia eu estava na nossa igreja assistindo um culto, por isso que eu sempre costumo dizer, quando você enfrenta um dilema muito grande, um desafio muito grande, não tem lugar melhor que você possa estar aos pés de Cristo, Amém. diante do Senhor. E um dia eu estava na igreja e Deus usou o pastor que estava pregando, e ele falava assim: você só vai conseguir crescer no deserto se você enfrentar esse deserto. E eu me lembro que era uma terça-feira de carnaval. Antes da pandemia, você não conseguia ir para a região dos lagos no carnaval, porque era um congestionamento terrível. E eu me lembro que acabou o culto, 9h30 da noite, eu falei com meu esposo: vamos para Rio das Ostras? E ele falou: mas você falou que nunca mais ia lá. E eu falei: não, vamos sim, vamos em Rio das Ostras. Eu senti dentro de mim que eu tinha que enfrentar aquele deserto. E aí eu fiz um propósito com Deus. Eu falei: Deus, se realmente é da tua vontade que eu vá em Rio das Ostras, que dê tudo certo, que eu consiga a passagem. Que eu não quis ir de carro, eu fiquei com um trauma que eu não podia entrar em carro, em estrada, eu começava a tremer, chorar, e era assim, algo assim involuntário, eu não conseguia controlar.
E aí nós pegamos o ônibus e fomos para Rio das Ostras, chegamos na rodoviária, eles tinham colocado ônibus extra e eu consegui ir para Rio das Ostras. Quando eu cheguei lá, eu me lembro, a casa do meu irmão era assim um corredor comprido e a casa dele era assim nos fundos, e eu me lembro que quando eu toquei a campainha, a minha sobrinha, que hoje ela já está com 19 anos, né, Ana Clara, ela lá de dentro, eu ouvi ela falando, é minha tia Naná, porque todo mundo me chama de tia Naná, né, os sobrinhos. Aí a minha tia Naná, e ela veio correndo pelo corredor, me abraçou e falou, tia, você falou que nunca mais ia vir aqui, você veio. Ela falou assim para mim, e naquela hora eu entendi que Deus não estava só me curando, Ele estava curando a minha sobrinha também, porque a culpa, ela atinge todo mundo. Eu costumo comparar a culpa como quando você passa numa estrada e tem uma poça de lama e o carro passa, espirra, aquela lama espalha em todo mundo. A culpa acontece isso, e a culpa tinha atingido a minha sobrinha pequena. E quando eu decidi, né, porque eu costumo dizer que tudo na nossa vida tem que ter uma decisão, e eu decidi sair, né, sair daquela prostração, daquele problema que eu estava vivendo, e eu consegui chegar ali, e eu vi Deus agindo na minha vida e na vida da minha sobrinha. Mas passando 6 anos que nós estávamos morando ali, meu esposo começou também a sentir uma dor na cervical, e ali nós fomos para os médicos, e quando chegou nos médicos foi constatado que meu esposo estava com uma leucemia, e aquela leucemia desenvolvia tumores nos ossos dele. Ele começou a sentir dores, e eu comecei a ver que, mais uma vez, eu iria passar pela dor da perda. E eu comecei a clamar a Deus. Eu orei muito a Deus, pedi muito a Deus, eu não queria ficar só. E eu falava, Deus, eu tenho um ministério, Senhor, e eu não tenho como fazer esse ministério sozinha. E eu chorava e eu clamava. E meu esposo foi internado, e ele foi 36 dias internado direto. Durante 2 anos, nós lutamos contra essa doença terrível, né, que é o câncer. E no final de 2 anos, um dia estava no hospital, e Deus falou para mim, meu esposo sofrendo muito, sentindo muitas dores, os remédios já não faziam efeito, e eu ouvi Deus falar no meu ouvido, falando, chegou a hora. E quando eu ouvi o chegou a hora, eu falei, Deus, aí aquela voz falou novamente, acabou meus propósitos com ele. E aí eu entendi que eu tinha que liberar o meu esposo. E eu falei, Deus, como é que é isso? Eu não vou conseguir fazer isso. Eu já entreguei os meus filhos, porque eu já estava, sabe, quando uma dor suplanta a outra, né? Com aquela luta do meu esposo, eu acabei até deixando meus filhos um pouquinho de lado, né? E de parar de pensar um pouco neles, e a minha preocupação era só com o meu esposo. Mas passado 2 dias que eu ouvi aquela voz, meu esposo veio a piorar, desceu para o CTI, e eu vim para casa, porque eu fiquei internada com ele, né, esses 36 dias, e quando eu vim para casa, no final do 3º dia, eu recebi uma ligação que eu não queria receber, né, mas Deus já tinha me avisado que iria acontecer, que o meu esposo tinha falecido também. Enterrei o meu esposo também no Inhaúma, e eu me lembro que quando eu vim embora do cemitério, que eu entrei em casa, eu moro na Penha, no apartamento ali na Penha, que eu abri a minha porta, estava vazio o meu apartamento. Eu me deitei no meu tapete de bruço, desesperada, sem saber o que fazer da minha vida. Mas eu mesmo na hora do maior desespero, eu sempre sentia a presença de Deus, e eu começava a orar, eu chorava orando e falava, Deus, o que eu vou fazer? O que vai ser de mim? Eu não tenho mais ninguém. E ali a voz sempre do Senhor falando, eu estou contigo, eu não vou te deixar, tem um propósito, e passa por esse processo. É engraçado porque hoje em dia eu vejo muita gente falando sobre processo, propósito, né? Mas eu já ouvia essa palavra, Deus falando comigo há 3 anos passados, né? 2 anos e meio passados, e eu ouvia, entra nesse processo, passa por esse processo, tem um propósito, e eu não entendia bem o que Deus queria fazer. Impactante esse testemunho. Olha que ela só deu aqui um breve resumo. Para você que está nos assistindo, o tema do nosso podcast é Superando Perdas. Todos nós, em algum momento da vida, já passamos ou passaremos por perdas. Sim, as perdas fazem parte da vida. E o sofrimento é um processo natural que a gente tem que aprender a administrar, a lidar com o sofrimento no dia a dia. E ouvindo aqui, ainda mais quando perdemos alguém que amamos, né? Nossa. Quando perder vida e ser humano, é uma coisa que realmente mexe muito com o nosso coração. Isso. E eu queria perguntar para você, missionária Anaíldes, porque o que acontece? Cada pessoa, ela reage de uma forma, né, no luto.
o primeiro ano costuma ser o mais difícil. Primeiro ano, segundo ano. Como é que foi esse primeiro momento, logo após que aconteceram as perdas? Porque eu vejo aqui a história da missionária Anaildes, para mim, como se fosse a história de Jó. Foram muitas perdas, né? Nem todo mundo passa por um processo desse, de tantas perdas. Como foi aqueles primeiros anos, tendo que conviver com aquele vazio, né, da companhia dos filhos, do marido? O que a senhora procurou fazer? A senhora se agarrou em sua fé totalmente, plenamente em Deus. Uhum. Mas quais foram os passos? Quem lhe ajudou? Como foi o primeiro, o segundo ano, após ali esse período de luto que a senhora começou a viver? Eu costumo dizer que eu comparo a minha história, a minha vida, como se você enfrentasse uma grande tempestade. Não sei se você já parou para pensar a respeito disso. No outro dia eu estava vendo um filme, né, que falava sobre tempestade. Tá tudo bem, tá tudo no lugar, tudo direitinho. De repente começa um vento. E o vento, ele vai ficando forte e vai tirando tudo do lugar. A tempestade, ela faz isso, né? Ela vai destruindo tudo, ela vai quebrando tudo, não fica nada inteiro, nada no lugar, nada no lugar. Eu considero isso. Eu acho assim que eu não estou querendo aqui dizer que a minha dor é maior do que todo mundo, mas quem já perdeu um filho vai poder vai poder confirmar o que eu estou dizendo. A perda de um filho é diferente. Eu já perdi pai, mãe, irmãos, esposo. Mas filho, a dor é diferente. É uma dor que não dá para explicar. Começa por quê? Começa assim, dizendo assim, porque nós não fomos feitos para enterrar os filhos. Verdade. A lei da vida é Verdade. Os filhos enterrar os pais. Então, os pais têm projetos futuros para os filhos, né? Tudo que nós fazemos é projetando nos nossos filhos. Então, quando o filho morre antes de você, quebra uma lei da vida, quebra alguma coisa. É como se, eu costumo dizer que é como se nós sofrêssemos uma amputação. Eu me lembro que a avó do meu esposo, ela amputou a perna. E ela ficava assim, coça os meus pés. Mas ela não tinha mais os pés para coçar. E a perda de filho é comparado a isso. Eu sei o sorriso dos meus filhos. Sim. Eu sei te dizer como era o jeito da minha filha agir, falar, sabe? Eu sinto o perfume deles, eu sei. Mas eu sei que eles não estão mais comigo. Aleluia. E de verdade, entender isso é muito difícil. E aí a gente fala de superação. Aí eu gosto de dar uma definição para superação. Sim. Superação dá a ideia de uma pessoa que é super, né? Uma pessoa que tem superpoder. Porque vou te falar, você enfrentar esse desafio de você continuar vivendo sabendo que essa pessoa não vai voltar mais. Verdade. Entendeu? Eram os meus 2 únicos filhos. Minha filha estava no 7º período de direito, tinha planos de ser advogada. Meu filho, ele era desenhista mecânico no Senai, sabe? Ele desenhava peças de avião, era o sonho dele. E aí a gente vê os sonhos sendo destruídos ali. Como uma mãe vai sonhar, vai se permitir sonhar depois disso que viveu? O desafio está aí. E aí eu digo que, em resumo, superação, vamos falar assim, a grosso modo, é uma pessoa que não desiste. Uma pessoa que consegue transformar a dor em uma convicção de vida, a ponto de ter poder de ajudar outras pessoas. Gente, é só Deus que pode fazer um negócio desse. É só Deus. Eu participo de um grupo, Irmãs de Jó, que tem várias mães que também tiveram a mesma perda. Nós temos o cuidado de só entrar no grupo Mães Evangélicas, sabe? E ali a gente ouve muitas histórias. E na época esse grupo me ajudou muito, até hoje eu faço parte dele, e me ajudou muito porque, assim, a primeira coisa que vem na nossa mente, sabe, Rosângela, é isso. Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? O que foi que eu fiz de tão errado para Deus me castigar a esse ponto? Aí, eu não conheço ninguém, eu sempre falava isso, eu não conheço ninguém que perdeu 2 filhos, uma nora e um genro, e depois um esposo. Eu tive 5 perdas, assim, consecutivas,
No caso, os 4 foram no mesmo dia, na mesma hora. Eles morreram na mesma hora. O laudo do IML fala que eles morreram juntos, sabe? E tipo assim, a minha filha foi minutos depois do meu genro. Então, quer dizer, eu para pegar o atestado, para mim é muito difícil. Quando eu pego o atestado de óbito, eu ainda sofro, claro, né? Sou humana, não estou aqui querendo passar uma super mulher, super Nailde, não. Aí quando a gente fala de superação, dá a impressão de ser super, mas é porque é uma dor difícil de explicar e difícil de vencer. Como eu venci isso? Eu venci tomando um posicionamento. E eu, no meio da tempestade, eu sentei no meio dos entulhos, porque fica tudo quebrado, né? Depois, quando a tempestade passa, você olha em redor, vê tudo destruído, tudo quebrado. O que você tem que fazer? Eu parei no meio do entulho ali, olhei em volta, toda cheia de poeira, poeira do luto, poeira da mágoa, poeira de culpa, poeira de tristeza, poeira de angústia, tanta poeira ruim em cima de mim. E eu parei, eu falei, eu tenho que sacudir essa poeira, eu não posso deixar essas poeiras continuar dentro de mim, porque eu sei que ela vai me adoecer e eu vou embora também. Entendeu? E aí eu entendi, o Espírito Santo de Deus falou para mim, reage, porque eu te deixei viva, porque ainda tem propósito de Deus para você, ainda tem algo para você realizar, ainda tem vidas que precisam te ouvir, ainda tem pessoas que acham que não vão conseguir, mas eu venho aqui para mostrar a vocês, olha para mim, a vida após o luto. Se consegue viver após o luto. O que eu fiz? Eu olhei em volta, eu vi o que podia ser resgatado. Ah, isso aqui tá bom? Eu vou levar comigo. Ah, isso aqui tá quebrado? Não serve, eu vou deixar aqui. O luto é basicamente isso. É um período em que você vai olhar o que você pode resgatar e o que você pode deixar. A primeira coisa que eu fiz foi sair do lugar que me resgatava a lembrança deles. Eu mudei do lugar onde eu morava, fui para um outro lugar e ali eu comecei a me levantar devagar. O luto é um processo. Processo é demorado. Não tem processo rápido. Não tem. Todo processo tem tem um prolongamento, tem um tempo para acontecer. Eu ainda estou em processo. Sim. Eu gosto do pastor José Santos, meu pastor que já faleceu da nossa igreja, né? Foi um grande homem de Deus. E ele tinha uma frase que ele falava assim, vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. Aleluia. Então, a nossa vida é sempre... Eu estou em construção. Ah, Nailde, quando é que você vai ficar pronta? Quando Jesus voltar. Verdade. Né? Porque o luto, ele sempre vai estar comigo, porque assim, eu não quero esquecer dos meus filhos. Se você entrar nas minhas redes sociais, você vai sempre ver as fotos ali dos meus filhos, e eu sempre falo, né? Eu já recebi mensagem de alguém falando assim, deixa teus filhos descansar. Não, meus filhos não estão cansados, para começo de conversa, né? Onde eles estão, eles não estão cansados. Mas eu todas as vezes que eu posto as fotos dos meus filhos, que eu falo neles, é porque eu estou conversando com alguma mãe, sabe? Porque sempre eu sou procurada por mães que querem saber, que querem conselhos, que querem oração. E nós estamos aqui para isso, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Você acabou de ouvir que há vida após o luto. A sua vida não acabou, não. A sua vida não terminou, porque existe ainda um propósito de Deus na sua vida ainda, nessa terra. É por isso que você está respirando hoje, é por isso que você está falando, porque existe uma promessa, um propósito que Deus tem para a sua vida. Então receba essa palavra nesse dia. Missionária Nailde está compartilhando com você esse testemunho aqui impactante. Missionária, lidar com o sentimento de perda não é fácil. Não. E muitas vezes, para quem não sabe lidar ou administrar, pode causar uma grande instabilidade emocional. E muitas pessoas podem se desequilibrar totalmente. Né? E aí pode gerar problemas de ordem emocional, de ordem mental, porque tem pessoas que perdem até o juízo, dependendo. Fica totalmente desorientado. Problemas psicossomáticos e até pessoas que se suicidam, que se entregam porque não suportam, né, ficarem sozinhos de repente. Tem pessoas que após ter alguma perda ficam sozinhas, enfim. São muitas situações que acontecem. Como que a senhora conseguiu lidar, administrar com o sentimento de perda? A senhora teve alguma ajuda profissional ou a senhora se agarrou plenamente na sua fé em Deus? Como que foi esse processo?
Logo assim que eu perdi os meus filhos, nós tínhamos um plano de saúde no serviço do meu esposo e nós fomos para um psicólogo. Psicólogo evangélico, um homem da Igreja Batista, um homem de Deus. Foi bênção na minha vida. E eu me tratei durante algum tempo. Fui para o psiquiatra também, porque assim, Deus dá sabedoria aos homens, né? E eu fui para o psiquiatra, tomei remédios, porque o começo é muito difícil para dormir. À noite, eu costumo dizer que a noite é o pior momento. Eu não queria que tivesse noite. Para mim, eu pedia a Deus que tivesse só dia. Porque quando chegava a noite, era como se tudo escurecesse, sabe? E eu fico imaginando quem não tem Jesus, deve ser terrível. Mas eu aprendi algumas chaves, sabe? Algumas coisas ao longo desses 10 anos, eu fui trabalhando algumas coisas na minha vida. Primeira coisa é gerenciar os pensamentos. Sim. Deus ajuda a gente a superar, sabe? Mas nós devemos cuidar da nossa vida espiritual. Sim. E do nosso emocional. A Bíblia diz em Provérbios 23:7, diz assim: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Eu gosto muito desse versículo porque ele me acompanhou durante algum tempo, sabe? Eu entendi que o que eu pensava, como eu pensava das coisas, acerca das coisas, iria ditar a minha vida, iria ditar o meu modo de viver e até o meu futuro. E aí, uma coisa interessante que eu aprendi também, renovar a mente diariamente. Tirar tudo de tóxico, tudo que era ruim, sabe, que fazia mal. Eu gosto sempre de falar isso quando eu dou palestras, eu falo, não alimente seus pensamentos com aquilo que não vai trazer qualidade de vida para você, sabe? Mantenha sua mente protegida, sabe, e aberta para o novo de Deus. Quando meu esposo também faleceu e eu me vi sozinha, eu comecei a fazer lives de novo, né? Deus falou para mim fazer lives, eu comecei a fazer essas lives no Facebook. E ali, no começo, eu me lembro que eu estava na minha mesa da sala, sentada, sozinha, eu tinha acabado de almoçar, quase não comia muito pouco. E aí, eu ouvi aquela voz que eu ouvi lá no hospital, falou comigo novamente e falou assim para mim, liga o celular. Aí eu falei assim, ligar celular, quem fazia live naquela época era só minha irmã Lília, que é uma menina também, uma cantora maravilhosa. Eu quero que você fale da sua família. Ela tem uma família abençoada, que louva. Tenho. Meus irmãos são tudo uma benção. Minha sobrinha Cleide Jane faz parte do louvor lá da igreja. Minha irmã Ana Lília, cantora, tá aí com um single novo. Aí ela vai estar aqui, a Lília vai estar aqui. Ela faz parte do cast da Central Gospel, uma grande menina, mulher de Deus. A minha família toda é abençoada. Tenho uma irmã que mora em São Paulo, meu cunhado maravilhoso, minha família toda abençoada. Minha irmã Lidiane tem o Rafael também, que eles fazem um trabalho de autismo, né, de orientação. Eles são pais de 3 filhos, mas 2 são autistas, e eles fazem um trabalho lindo também sobre isso. Deus tem abençoado a minha família e tem nos usado assim poderosamente, e só podemos agradecer. E voltando ao que eu estava falando, né, e aí o Senhor falou para mim assim, liga o celular, e eu liguei. Nisso que eu liguei o celular, conta a sua história. Aí eu pensei, não falei, eu pensei e falei, Deus, pra que eu vou falar a minha história? Ninguém vai querer saber da minha história só tem coisa ruim. Como é que eu vou falar? Não, aí fala a tua história. E comecei a falar que eu era mãe de 2 filhos, aí comecei a falar que Deus tinha levado meus filhos no acidente de carro, que Deus tinha levado meu esposo, comecei a falar. E ali eu comecei a falar sobre Ana. Eu não tinha escrito nada, gente. Assim, comecei a falar. E eu falei, a Bíblia fala que Ana, ela entrou no templo com o coração amargurado, chorando, sem esperança. Mas quando o profeta olhou para ela e falou, você está embriagada? Ela falou, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, não. Eu sou a mulher amargurada. Ela falou, eu sou. Sou é do verbo estar. Era só por um momento, aquilo ia passar. E isso que eu estou aqui falando para vocês que eu estou sentindo vai passar. Porque eu tenho um Deus que é maravilhoso, que acalma as emoções. Gente, eu comecei a falar. Quando eu parei de falar, que eu olhei, tinha 800 visualizações no meu Facebook. E aí Deus falou para mim, começa esse ministério. Eu falei, ministério? Eu nunca vi falar em ministério de dor. Eu mesmo dei o nome para o Ministério da Dor. E o Senhor falou para mim, começa porque eu tenho uma grande obra. E logo após veio o Covid, né?
que tantas famílias experimentaram essa dor horrível, né? E Deus trabalhou assim de um modo que, às vezes, Rosângela, eu ficava até 10 horas da noite sem comer, respondendo pessoas, ajudando, conversando. E eu entendi que Deus tinha um propósito, sabe? No meio da dor, ele tem um propósito. Então, eu entendi quando eu li esse versículo, né, que nós somos resultado do que a gente pensa, do que a gente sente e como a gente age. Então, devemos cuidar dos nossos pensamentos, cuidar dos nossos sentimentos e cuidar das nossas ações. Entendeu? A minha vida tem sido isso, superar. A minha vida tem sido essa frase assim, ó, eu já superei coisas piores, logo eu vou estar bem, entendeu? Então assim, eu não sou a ferida que eu sofri, hoje eu sou cicatriz. Entenda que ferida dói, não é? Ferida dói, agora a cicatriz traz lembranças. Eu não quero esquecer dos meus filhos, eles foram bênção na minha vida. Eu quero sim falar que Jesus pode, que Jesus faz. Ele tem feito na minha vida, ele tem feito. O que você me perguntou, como é que eu consegui sair? Eu me entreguei na obra de Deus, sabe? Eu deixava as palavras de Deus entrar no meu coração e eu reagi. Porque em tudo isso, o mais importante, além de Deus, foi o posicionamento que eu tomei de não querer ficar prostrada no meio dos entulhos, no meio das coisas quebradas, no meio daquilo que se foi. Não, eu reagi, eu falei, não, eu vou levantar, eu quero uma nova história, eu cantava aquele hino, eu quero viver algo novo. Eu cantava isso, sabe, gente? Eu orava e falava, Deus, eu não quero ficar só, Senhor, é muito ruim ficar só, a solidão é horrível, né? A solidão me alcançou, mas eu não quero continuar nela. E eu pedi a Deus. E um dia na live, né? Já vou falar sobre isso, né? Pode? Na live, eu vi uma mensagem de uma pessoa, eu estava lá falando na live normal, né? E tal. E eu percebi que aquela pessoa estava sempre assistindo a minha live, sempre assistindo a live, e quando terminava ele colocava, nossa, muito boa palavra, Deus falou comigo, que abençoado e tal. E aí eu fui saber quem é, e quando eu fui ver, era uma pessoa que eu já conhecia. Ele fazia parte da minha mocidade, né? Ele aceitou Jesus na igreja que meu pai era pastor, quando a gente tinha 14 para 15 anos, né? Bem jovem, e depois de mais de 50 anos nós viemos nos encontrar de novo. E Deus tinha falado para mim que Deus iria me dar uma nova história. Eu pedi tanto que Deus falou, eu vou te dar uma nova história. E teve uma irmã, que ela é até minha madrinha de casamento, né, Gessina, mulher de Deus, amo Gessina. Ela chegou para mim e falou, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai te dar netos, Deus vai te dar filhos. Gente, eu vim para casa pensando assim, meu Deus, eu tenho 60 anos, na época eu tinha 60 anos, né? 60 anos, como é que eu vou ter netos? Eu vou ter filho ainda? Tudo bem, eu creio na Bíblia, né? Quem sabe, eu já sou a Jó da atualidade, o pessoal me chama, né, a Jó da atualidade. Será que eu vou ser a Sara também? Eu pensando, né? Mas eu não deixei de crer, não. E ali, irmãos, eu comecei a conversar com esse homem, um homem de Deus, ele era pastor auxiliar na DEVEC lá de Rio das Ostras, e ali a gente começou a conversar, e ele tem 3 filhos e 3 netos, para a glória do Senhor. Em 3 meses nós nos casamos, Deus preparou tudo, sabe? E eu falei para ele, olha, eu não quero ficar namorando, porque eu não tenho mais idade para isso, eu tenho um ministério também, não posso pecar, né? Cair na tentação, né? Porque eu leio a Bíblia e eu falo contra, né? Ter relação sexual fora do casamento, a Bíblia condena, né? Apesar que hoje em dia as coisas estão mudadas, mas a Bíblia não muda, não, a Bíblia é radical. E eu falei para ele, não, relacionamento fora do casamento não dá, vai ter que arriscar, né? Assim como eu também, ele também, né? E falou, e se foi Deus que uniu a gente, vai dar tudo certo para a glória do Senhor. E assim nós fizemos, nos casamos, né? Glória a Deus, e já vai fazer 2 anos que nós estamos casados, para a glória do Senhor, e eu tenho agora meus 3 netinhos, a Rosângela viu no carro, né, a minha netinha falando, oi, minha avó, minha vovó, então é Deus que faz essas coisas, ele muda aquela história de tragédia, ele faz um reboliço que a gente não entende, mas no final dá certo. Eu gosto de Billy Graham, Billy Graham tem uma citação que ele fala assim, né, eu li o último livro da Bíblia, no final vai dar tudo certo. E nosso Deus é maravilhoso. Gente, que podcast abençoado. A missionária Aildes falou aqui
que uma das coisas mais importantes nesse processo que ela fez foi gerenciar os pensamentos. Sim. E aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 8, a Bíblia diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Você tem que encher teus pensamentos com as coisas do alto, com as coisas do céu, e não com as coisas da terra. Então, se você está aí achando que a sua vida acabou, comece a mudar o teu pensamento, porque é do pensamento que toda a sua vida muda. Verdade. A partir do teu pensamento. E eu sei o que é um processo de luta, eu também vivi isso com a perda da minha mãe. E uma das coisas que mais me falavam na época é que a dor, o tempo amenizaria a dor. A gente sabe que a dor da perda de alguém, de uma pessoa, principalmente de um familiar, é uma dor que vai na alma. É uma coisa assim que só quem passa é que sabe. E ela só é amenizada, né? Conforme o tempo vai passando, ela não acaba, nunca acaba, porque vira e mexe, em algum momento a gente vai parar para pensar nisso. Sim. As lembranças. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Costumo dizer que o tempo não cura nada. Quem cura é Deus, É verdade. né? Mas Deus usa o tempo a Verdade. nosso favor para amenizar essa dor. Ela não... A dor, é assim, eu me lembro que quando eu perdi os meus filhos, eu senti, todas as vezes que eu lembrava deles, eu me estremecia. Sim. É uma dor que não dá para entender, porque dói tudo, sabe? E aí eu me estremecia. Mas com o passar do tempo, e todas as vezes que eu falava, eu chorava. Agora não, eu já consigo falar eu também. com uma tranquilidade, com uma paz. Eu estava lendo uma passagem da Bíblia também, 2 Coríntios 1, né, o versículo 3 e 4, fala assim, né? Nós somos consolados para consolar outros. Verdade. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, eu acho isso lindo, gente, possamos consolar os que estão passando por tribulação. Isso é uma transformação. Eu gosto de dizer que esse processo que nós vivemos, porque assim, você só é curado de verdade quando você passa no processo, porque o processo causa uma transformação em você. Uma vez eu fui entrevistada por uma pastora e ela falou assim para mim, o que mudou depois de tudo que você viveu? Eu costumo dizer que mudou muita coisa. Sabe, a nossa vida é transformada. Se você pensar bem, às vezes, a dor, ela silencia a fé. Verdade. A dor tem esse poder de silenciar a fé. Você está crendo muito em Deus, mas dependendo do que você está vivendo, do desafio que você está vivendo, não é só a perda de filho, né? Hoje em dia nós vivemos tanta gente perdendo tantas coisas, né? Mas aí você sente a sua fé silenciada. Mas uma coisa importante que nós devemos entender que você pode esquecer tudo que eu falei nessa manhã, né? Mas não esqueça uma coisa. Deus se importa com a nossa dor. Ele se importa com a minha dor. Os olhos de Deus estão sobre nós. As mãos dele estão agindo a nosso favor, com livramento e com restauração, tá? Nós devemos crer que Deus pode fazer, mesmo que nós não tenhamos resposta. Porque, assim, eu acredito que a Rosângela, ela acabou de falar da perda que ela teve da mãe. Ela nunca teve resposta. Por que Deus permitiu levar a mãe dela cedo? Eu também. Eu já fiz questionamentos sobre isso. Deus, por que eu tinha que passar isso? Por que logo eu? Mas nós devemos crer em Deus, mesmo que nós não tenhamos resposta, sabe? Porque o que nós sabemos de Deus é apenas uma gota. Verdade. Mas Deus é um oceano. Então, não tem como você ter resposta de tudo, sabe? Os teus questionamentos, talvez, vão ficar sem resposta, mas uma coisa é certa, Deus se importa com a dor. Aí eu entendi que tudo que a gente alimenta cresce. Né? Na nossa vida, isso aí é uma coisa natural. Tudo que você alimenta cresce. Uma planta, lá em casa eu gosto de aquelas jiboia, né? Aí eu vou lá, água ela todo dia, tiro as folhinhas velhas, ela já tá crescendo, tá enorme. Tudo. Então, o que eu costumo dizer? Pare de alimentar a tristeza. Sim. Porque tem gente que pega a dor, Sim, né? Tipo, fica toda a vida com aquilo, né? Tipo, se a Rosângela tivesse falado, não, minha mãe foi embora, eu vou ficar assim para sempre.
Gente, é questão de posicionamento. Reagir diante da circunstância. Deus espera isso de nós. Eu acredito que Deus confiou em mim. Ele sabia que eu iria reagir assim, que eu iria conseguir ser bênção para outras pessoas. Ele me consolou para me consolar outras pessoas. Que às vezes as pessoas falam assim, Nailde, você é tão forte. Eu não sou forte. Forte é quem habita em mim. Glória. Forte é o Deus que está dentro de mim. É Ele que me dá essa força, né? Então, tenta não alimentar isso, não alimenta a tristeza. Não deixe que a tristeza seja a sua companhia constante. Às vezes, tipo assim, ó, a minha amiga, eu tenho uma amiga que me ajudou muito no meu período de luto, Cássia, tem uma outra amiga também, Sandra Vieira, sabe? Eu tenho algumas amigas que eu vou falar o nome e vou ser injusta, mas, assim, a Cássia, ela é obreira lá da igreja, né? Uma das obreiras da igreja. E eu me lembro que eu chegava na igreja, às vezes alguma coisa, uma menina que fosse cantar, um rapaz que estivesse cantando, eu lembrava da minha filha, que minha filha era ministra de louvor, meu filho tocava teclado, tocava bateria na igreja, ele tinha uma banda Só Vitória, né? Então, às vezes, eu olhava assim e daqui a pouco começava a chorar, a lágrima descia sem querer, e eu olhava assim, Cássia estava lá na frente me olhando, eu já sabia que ela estava ali olhando, com dizer assim, conta comigo, eu tô contigo, só o olhar dela, às vezes ela não precisava nem me abraçar, sabe, eu tava chorando, quando eu olhava pra Cássia, o olho dela batia no meu, eu já sabia que ela tava falando, conta comigo, e aí ela já me levava ali pra baixo pra gente comer, ficava conversando, falando, rindo, sabe, ela me fazia rir, então isso é Deus, sabe, porque às vezes a gente fala assim, Senhor, envia o teu anjo pra me ajudar. O anjo que Deus está enviando é os amigos, Aleluia. As pessoas que ligam para você, as pessoas que falam contigo. Ontem eu tive uma experiência, né, que eu liguei para uma amiga, ela tá enferma, e eu liguei assim, eu me preocupei com ela, de repente peguei o celular, falei, vou ligar, liguei para ela. Ela atendeu, mas ela ficou tão alegre, sabe, que eu me senti tão importante, que eu falei, meu Deus, eu não sabia que eu era tão importante assim para ela. Ela, Nailde, você me ligou. Entende, gente, que é uma coisa simples, né? Uma atitude simples, mas que faz toda a diferença. Se você sabe de alguma mãe que perdeu um filho, por que eu tô me referindo à mãe que perdeu o filho? Porque é uma dor terrível. Se você sabe, liga para ela. Às vezes não precisa falar nada assim, não, mas compra um doce, uma flor, um agratozinho, leva para ela. Faz isso. Eu me lembro uma vez que a Sandra Vieira, que eu falei o nome dela, ela chegou lá, ela ligou para mim num sábado, porque assim, eu não sei para as outras pessoas, mas para mim o dia de sábado era terrível, porque sábado eu ia pro shopping, né, e tal, né? Então eu me sentia sozinha, daqui a pouco o telefone toca, é ela, tô aqui embaixo, desce, vamos sair. Entendeu? E aquilo ali me marcou. Gente, ela me levou num salão na Barra, fiz escova, fiz massagem, fiz unha, que ela sabe que eu gosto, né, de andar arrumada, né, e ainda me levou pra almoçar fora. Gente, assim, eu fiquei assim, nunca ia imaginar que ela ia fazer isso. Ela e a Andréia. E foi bênção na minha vida. A dona do salão era a Nilceia, né, uma bênção, Nilceia. E foi Deus que preparou aquilo pra mim. Deus sabia que eu precisava daquele mimo, sabe? Então, vai atrás dessas pessoas, porque são momentos assim muito difíceis. A vida nos coloca diante assim de vários desafios, de vários tipos de emoções ruins e emoções boas. Quando você sofre uma perda, geralmente o que mais te rodeia são as emoções ruins. Sim. E aí você tem que lutar contra ela, tem que lutar para que você tenha uma saúde mental e uma qualidade de vida, entendeu? Que bênção! Eu tenho certeza que esse podcast vai te abençoar muito, Pérola. Talvez você está passando por um processo de luto. E eu queria que você, missionária, falasse um pouquinho aqui. A gente já está caminhando para o final. Deixasse algumas dicas para essa pessoa, para essa Pérola que está nos assistindo, que está passando por um processo de luta. Algumas dicas de como seguir em frente depois de uma perda. Eu sei que é muito importante, já falando aqui, é importante aceitar esse momento, aceitar os seus sentimentos, buscar dialogar, não ficar sozinho, como a missionária falou, procurar estar em companhia com as pessoas, praticar algumas atividades. Eu vejo sempre a missionária lá de manhã, caminhando, correndo, né? Isso. Porque isso faz bem para quem está passando um luto. Isso aí mexe com as endorfinas, com tudo que é. Então, eu queria que você agora, Nailde, falasse, desse umas dicas aí para essas pérolas que estão nesse processo agora. Como seguir em frente? Primeira coisa, você tem que deixar ser consolado. Verdade. Porque a vontade do coração, da vida, da mente da pessoa é, não, vou ficar só, vou me isolar, não quero falar com ninguém, não quero conversar com ninguém. Não. Verdade. O inimigo quer que você se isole.
É desejo do inimigo que você fique só, porque ele adora agir na solidão, na penumbra. Procure luz, abre as cortinas, deixa o sol entrar dentro da tua casa, sabe? Se deixe ser consolado. O luto, ele tem que ser vivido, tem, mas não pode ser para sempre, entendeu? Na verdade, entre o momento de chorar e até acontecer a superação, tem alguns caminhos que nós devemos percorrer. O choro é um jeito de desabafar e tirar o peso do coração. Então, tem momentos que dá vontade de chorar? Chore! Não é pecado chorar, chore sim. Você vai lembrar e vem aquela dor no coração, né? Aquela ansiedade. Ah, Jesus tem misericórdia. Eu faço muito isso. Jesus tem misericórdia. Passa teu sangue aqui no meu coração. Passa teu sangue na minha mente. Eu oro assim. E assim eu vou vencendo. Entendeu? Porque o luto tem que ser vivido ele. Quando você não vive o luto, acontece que você fica assim, desse jeito, não consegue sair. Eu gosto de falar que tem pessoas que são igual aquelas plantas. A planta, você tem a semente, sim, né? Tem pessoas que ficam sofrendo toda a vida porque eles não entendem o princípio da semente. Eu gosto desse princípio da semente. Você pega a semente, quando eu falo sobre isso, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Você pega a semente, você coloca na terra e deixa ela lá. Você pensa que ela se contenta em ficar ali naquela escuridão, ali sozinha? Não. Ela rompe a terra e ela sai, ela cresce e ela começa a dar flores, dar folha, dar flores, dar fruto. Entenda que você é uma semente, sabe? E você tem o poder de frutificar. Deus ainda espera, Deus ainda tem propósito com você, ainda tem algo com você. Se você está vivo, se Deus te deixou viva, Deus te deixou vivo, ainda tem propósito de Deus para se realizar. Eu tenho algumas coisas, né, de forma bem simples. O luto surge com a perda de alguém. Vou ler isso aqui porque para falar de coisa difícil, né? Então, tem 4 fases. A primeira fase é aceitar a realidade da perda. Aconteceu. Nada vai mudar. Eu costumo dizer que essa é a hora mais difícil. De você parar e falar, meus filhos se foram e não vai voltar mais. Eu tive que falar isso para mim. Recitar isso para mim. Aqui na terra eu não vou ver mais meus filhos nem meu esposo. Então a minha vida tem que continuar. De um jeito ou de outro, vai ter que continuar. E eu quero que seja de um jeito bom. Porque se eu continuar mantendo essa tristeza, alimentando essa tristeza, o que vai acontecer? Eu vou adoecer o meu corpo, as minhas emoções já estão adoecidas, e aí eu vou adoecer o meu corpo, porque sempre as emoções tóxicas, as emoções ruins, elas desenvolvem doenças. Já foi provado isso, eu não sou formada na área, mas eu ouço muitas pessoas, eu leio muito sobre isso, e eu já entendi que as emoções ruins te adoecem. Então, a primeira coisa é você aceitar a realidade da perda. Eu conheci uma mãe, sabe, amiga, que ela todos os dias, como a filha gostava de macarrão com carne moída, todo dia ela botava um prato de macarrão na mesa e ficava. Aquilo ali apodrecia ali. E um dia alguém me chamou com a minha irmã, falou, vamos lá orar por ela. E eu conversei com ela, falei, você tem que aceitar a realidade. Onde a tua filha está, ela não vai mais comer esse prato de macarrão, acabou. Entendeu? Acabou. A minha filha, ela gostava muito da minha comida. Eu me lembro que ela chegava da faculdade e ela chegava lá em casa e falava, mãe, tô com fome. Todas as vezes que ela olhava pra mim, ela estava com fome, né? Mas é porque ela gostava demais da minha comida. E aí, quando eu tinha feito bife, meu Deus, ela comia. Meu irmão Ricardo, eu tenho um irmão Ricardo que ele é enfermeiro, né? E ele sempre fala isso. Ele fala que ninguém faz bife como eu. Qualquer dia eu vou fazer o bife pra você comer lá em casa. Maravilha. E aí, ela adorava. Mas eu entendi que é o primeiro passo, que é aceitar a realidade da perda, que ela nunca mais aqui na Terra ia comer aquele bife. E onde ela está, ela nem precisa mais disso. Eu sempre ouvia isso, né? Meu esposo sempre falava isso comigo. Eu fui para Recife e lá o pessoal ia para Porto de Galinhas. Eu não quis ir. Eu falei, não vou não, porque quem tinha que conhecer Porto de Galinhas eram meus filhos. Aí meu esposo falava para mim, onde nossos filhos estão, eles não precisam disso aqui da terra. Então eu comecei a aceitar essa realidade. É difícil? É, mas você consegue. Eu consegui. Eu tô conseguindo. Você consegue. Eu não sou melhor do que você, não.
Eu não tenho uma fé maior do que a sua, não. Só que eu tomei um posicionamento, aceitar a realidade da perda. O outro é sentir e admitir conscientemente a dor da perda. Um desligamento total. É você se desligar. Eu lá em casa, eu tinha fotos deles. Aos poucos eu fui tirando, eu fui substituindo, sabe, as fotos. Agora eu só tenho uma foto dos meus filhos para dizer assim, não, eu sou mãe, tá ali, mas eu tenho mais fotos minhas, do meu esposo, né, do meu atual esposo, dos meus filhos novos que Deus me deu agora também, né, que eu falo que são meus filhos do coração. Então, eles estão lá na minha casa. Não tenho mais foto dos meus filhos espalhados pela casa. Não tem porquê. Eu entendi que eu tenho que viver esse desligamento. Ou eu vivo esse desligamento, ou eu vou ficar alimentando essa tristeza e não tem necessidade. Eles não vão voltar mais. Teve uma vez que uma pessoa, porque sempre tem aqueles comentários cruéis, né? Sempre tem muita gente boa. A maioria são boas. Não estou falando, generalizando, não. Mas sempre tem alguém, e esse alguém chegou para mim e falou assim, você nem parece que perdeu filhos, né? Você anda tão arrumada, tão bonita. Aí sabe qual foi a minha resposta? Eu pedi desculpa, porque eu tive que ser um pouquinho, né, incisiva nas minhas palavras. E eu falei assim, olha só, se você me garantir que se eu andar maltrapilha, se eu andar chorando pelos cantos, se eu andar toda suja, meus filhos vão voltar. Eu te garanto que a partir de agora eu mudo tudo. Aí ela ficou sem graça. Porque ela não tinha como me responder isso, né? Mas eu entendo, eu não fiquei com raiva, sabe? Eu trabalhei as minhas emoções, porque uma coisa que Deus me ensinou foi trabalhar as emoções. Eu entendi que ela estava falando aquilo não era por ignorância, não era assim, querendo me confrontar. Era um jeito que ela achou pra, né? Sei lá, não sei. Ela quis falar aquilo que estava no coração dela. Mas eu entendi que ela não sabia, ela não tinha noção dessa dor que eu tinha dentro do meu coração. Por isso que ela falou isso, né? Aí eu falei, Deus, que ela nunca venha conhecer essa dor da perda, né? Principalmente da perda dos filhos. A próxima são 4, né, que eu coloquei aqui. Eu sei que tem muitas. Sim, eu não tenho a pretensão de fechar isso, não. Ajustar-se a um ambiente no qual a pessoa falecida não está mais presente. Entendeu? Eu fiz isso. O quarto dos meus filhos eu desfiz, eu dei. Tem tantas pessoas precisando, precisando das roupas. Tem gente que guarda roupa, né? As roupas da minha mãe. Sim, sim. Eu me lembro que teve aquela enchente lá de Magé, né? Onde todo mundo perdeu muitas coisas. E nosso pastor fez uma campanha. Eu juntei 5 sacos de roupas e levei para as pessoas que perderam tudo. Pra que eu vou ficar mantendo o quarto do meu filho com as roupas penduradas, guardadinhas, lavando, passando, pendurando? Não, eles não vão voltar. E eu repetia isso pra mim. Eu vou ver meus filhos na eternidade. Aqui não. E aí, quando eu consegui fazer isso, gente, foi uma libertação. Foi uma libertação. Sabe por quê? Isso foi uma total demonstração de confiança. Que, meu Deus, sabe o que é melhor para mim. Os pensamentos dele para mim é pensamento de paz e não de mal. Quando eu consegui falar isso, eu entendi esse versículo na minha Bíblia, na minha vida. O último, estabelecer novo relacionamento, que é a fase mais difícil, porque você quer ficar só, você quer, né, sair, não quer conversar com ninguém, não quer ir, né? Recomeçar. Pega o que sobrou do entulho, o que ficou inteiro, pega e sai daquele ambiente que te lembra, tudo que te faz lembrar. É claro que eu pertencia a uma das igrejas que meus filhos cantavam, né, fazia louvor. Eu fui para a nossa igreja sede, porque todas as vezes que cantava eu lembrava. Porque acho que também mudar de ambiente é importante. É importante. É assim, não é que nem todo mundo vai ter essa condição. Na época que eu tive a minha experiência, eu mudei de residência, porque seria importante para mim. Sim. Porque se você continuasse ali naquele mesmo ambiente, o processo ia demorar um pouquinho. Tudo lembra. É verdade. Então, tem hora que tem que fazer mudanças. Eu quero terminar dizendo assim, ó, entenda que é um processo, não é instantâneo. Mas passa. Verdade. Acalma. Não vou dizer que você vai esquecer, não. Mas acalma. Eu não quero ser reconhecida como aquela mulher que perdeu os filhos, mas como aquela que venceu e fez das perdas um testemunho do que Deus pode fazer. De verdade, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu nunca mais tive dificuldade de acreditar em milagres. Desde que aconteceu isso com meus filhos. Glória Talvez você está falando assim, mas milagre seria se seus filhos não tivessem morrido. Sim. Mas eu vou te dizer uma coisa. Desde que eu experimentei o milagre dessa transformação no meu coração, eu entendi o que é, de verdade,
viver um milagre, sabe? As pessoas falam assim, Nádia, você é um milagre. Não, um milagre é eu ver as pessoas sendo abençoadas pelas minhas palavras, pela minha história, de me ver arrumada. Eu recebo mensagem, são muitas mensagens. Às vezes as pessoas falam assim, Nádia, por que você posta tanto fotos suas? Porque eu sou o testemunho do que Deus faz. Quando as pessoas veem minhas fotos, as pessoas falam, se Deus fez com ela, vai fazer comigo também. Entendeu, Rô? É a intenção do meu Face. Que bênção. Gente, que podcast rico, abençoado. Você que está nos assistindo, você, Pérola, está tendo a oportunidade de poder ouvir uma pessoa que passou realmente uma experiência profunda neste campo, nesta área de perdas. E eu sei que você que também está passando por isso, você vai chorar, você vai ficar triste. Jesus chorou quando soube da morte do amigo dele, Lázaro. Verdade. Mas se você permitir, Deus, ele vai enxugar as suas lágrimas, ele vai ser o teu consolo, como a missionária que falou. Porque aqui, olha, em Salmos capítulo 9, versículo 9, diz: o Senhor é refúgio para os oprimidos. É uma torre segura na hora da adversidade. Então você tem um refúgio. Você não está completamente sozinha, não. Você tem aonde se abrigar. E aqui, olha, também Apocalipse, quero ler para vocês. Apocalipse 21, versículo 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Talvez o teu tempo agora é de choro, de sofrimento, mas esse tempo vai passar e vai chegar um novo tempo. Assim como vai chegar na nossa vida, na vida de todos nós que somos igreja, um novo tempo, um novo céu, uma nova terra. E tudo terá passado, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais luto. Só vai ser alegria, só vai ser vida eterna. Missionária Anaildes, agora uma mensagem final para fechar aqui esse podcast. E depois dessa mensagem final, eu quero que você deixe seus contatos, onde as pessoas podem te procurar. E porque eu sei que a missionária, todo mundo aqui vê, ela ministra, ela prega em muitos lugares. Você que quer levar a missionária Anaildes para ministrar na sua igreja tem essa oportunidade. E no final ela vai deixar aqui os contatos dela. Mas deixa aquela mensagem especial para todas as nossas pérolas. Amém. Eu estou muito feliz por essa oportunidade que Deus me deu, sabe? De poder mostrar a vocês como nosso Deus é grandioso, como nosso Deus é maravilhoso. Ele tem o poder de curar as emoções. Sabe por quê? Porque ele nos conhece por dentro. Às vezes você está sorrindo, né? E aí quem olha para você fala, você é tão feliz, mas não sabe das suas batalhas diárias, como você luta todos os dias contra a depressão, contra essas coisas tão ruins, né? Que tem acontecido aí no mundo que nos deixa assim um tanto apavorados. Mas eu vim aqui dizer para você que essa paz que eu sinto, essa paz que eu sei que eu estou transmitindo através desse canal para você, tenha certeza que essa paz vem de Deus. Quando você tem Deus no seu coração, não tem como você não transmitir essa paz, você não reagir sobre essa paz. E eu quero dizer que depois do vendaval, depois da tempestade, cada um decide o que vai escolher, sabe? Fica os destroços. Você escolhe o que vai escolher. De verdade, eu sempre falo isso, a má notícia me alcançou. A má notícia chegou até mim, né? Quando eu estava na minha casa, o telefone toca e do outro lado da linha um homem se identifica como tenente do bombeiro. Ele diz, é um Astra preto, morreram todos. O homem falou assim, simples, assim que para ele era normal ele dar essa notícia, está acostumado. Mas para mim foi uma notícia que me desmoronou, acabou com todos os meus projetos, tudo aquilo que eu tinha construído. De repente, eu tinha tudo, tinha uma casa, tinha minha família construída, tinha tudo, e de repente eu me vi sem nada. Mas eu entendi que a tempestade tinha chegado. Mas eu parei, olhei ao redor e pensei, eu preciso me reconstruir. Amém. Eu não posso ficar assim. Verdade. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava ali na minha autocomiseração, chorando, me lamentando. Deus, por quê? Pra quê? Ou eu fiz o que eu fiz. Eu decidi, Deus me ajuda. E eu tomei uma atitude. Eu vou ver o que sobrou, eu vou reunir os cacos. Eu estava em cacos. Os cacos era eu mesma. Mas eu reuni, juntei os cacos e me formei e me decidi. Eu vou me levantar. Eu vou sair do meio desses destroços.
tomei um posicionamento difícil, tá? Esse posicionamento que eu tomei foi muito difícil. De inspirar outras pessoas. Que as pessoas falam assim, Nailde, você é referência. Meu Deus, só Deus sabe como é duro ouvir isso e saber e ter consciência disso. Porque eu sei que Deus me chamou para ser referência. Referência de alguém que não aceitou ficar no meio dos destroços, mas que decidiu se levantar e ser bênção para sua vida. Dizer para você que você consegue, você pode. Tá difícil, tá? Eu não sei como é que eu vou fazer. Não, você não precisa saber. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E com certeza ele vai fazer. A cada dia que passa, eu me sinto mais curada. Sabe, quando eu recebo mensagem de pessoas falando, nossa, eu fui abençoada. Eu estive numa das nossas ADVECs ministrando e eu recebi a mensagem de uma irmã que eu chorei. Ela falou para mim há meses que eu não dormia. Porque eu perdi alguém da minha família. Mas eu fui abençoada com a palavra que Deus liberou através de você. E eu consegui ter uma noite tranquila. Gente, isso cura. Isso me cura. Isso me deixa, sabe? Às vezes eu falo assim, eu não vou falar mais nisso, não. Porque, Rosângela, eu já ouvi pessoas falando assim, ninguém aguenta mais ouvir esse testemunho da Nailde. A Nailde só fala nisso, sabe? Mas às vezes eu quero parar. Quando eu escuto essas coisas, eu falo assim, eu não vou falar mais não, agora eu só vou falar da Bíblia, só vou falar dos versículos bíblicos, porque eu sou criada na igreja, eu ministro desde a minha juventude, e eu sei falar também, mas só que eu tenho essa missão, Deus me deu essa missão, sabe? E enquanto eu tiver fôlego, enquanto Deus mandar, eu vou falar, sim, você consegue, você pode. Eu aprendi que a dor é o lugar onde você vai mostrar a sua força, e o seu ministério. Foi isso que eu aprendi, que Deus falou para mim. A dor é o lugar onde eu estou mostrando a minha força e o meu ministério. E eu quero ser boca de Deus para você, sabe? Em nome de Jesus, se levante. Se levante aí desse lugar que você decidiu ficar. Não, eu quero ficar sofrendo, eu quero ficar chorando, eu quero ficar aqui remoendo essa dor. Em nome de Jesus, eu dou uma autoridade no mundo espiritual. Levanta, reage, sai desse buraco, sai desse caos que você decidiu ficar. Se você decidir levantar, Deus está aí do teu lado para te ajudar, para te dar a mão, porque em nenhum momento eu me levantei sozinha, não. Eu levantei com a ajuda do Todo-Poderoso. E Ele está aqui, está aí com você também. Seja abençoada, em nome de Jesus, seja abençoada, porque tem homem também, né, que fica prostrado diante da dor. Eu ouvi uma história essa semana de um homem, né, que ele foi traído e ele saiu de casa. Ele perambula pelas ruas, mas Deus é o Deus que encontrou aquela vida. Ele pode te encontrar também, mas você tem que querer, você tem que buscar. Amém. Você tem que falar, não, eu não quero mais isso. Deus, lava o meu coração, lava a minha mente, me ajuda. E com certeza, você já é vitorioso. Eu libero essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que bênção! Deixa seus contatos agora, missionária. Onde as pessoas podem te procurar? Você pode me encontrar no meu YouTube. Miss é abreviação de missionária. M-I-S-S. Miss Naildes. Tem um S no final, tá? Naildes Silva. Lá você vai encontrar muitas lives minhas, testemunho. Tenho certeza que você vai ser abençoado. Instagram qual é? Meu Instagram também é Nailde Silva. Tudo é Nailde Silva. Tanto o Instagram como o Facebook. Nailde Silva, tá bom? Maravilha, estamos aqui chegando ao final. Você ouviu aqui 2 palavras, levanta e reaja. Se a missionária Naildes e eu aqui que passamos também reagimos, é porque a força de Deus está sobre nós em primeiro lugar e porque nós também tivemos essa atitude. Então você também tem uma atitude hoje de se levantar, de reagir, que Deus vai mudar aí, vai te dar um novo tempo. Glória na sua vida, na sua história, e vai te fazer feliz. Aleluia. Vai te fazer feliz, Verdade. Com certeza, porque Deus, Ele quer ver os seus filhos felizes, alegres. Ele não vai deixar vir uma situação como essa vir na sua vida para deixar você destruído, não. Ele vai trazer um novo tempo na sua vida. Eu creio. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, Pérola, sua família. Estamos finalizando aqui este podcast para a glória de Deus. E lembre-se, encontre esse podcast no canal YouTube Pérolas da Fé. Siga o Instagram da missionária Naildes, o meu Instagram, Pérolas da Fé também. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até nosso próximo episódio. Deus abençoe. Amém.